e a gente vai falar de um personagem específico para justamente você conhecer um pouco mais. E o escolhido foi o Drácula. Só que não é aquele Drácula tradicional de Bram Stoker. É o... Travou? Travou, né? Um ser imortal com século de existências e uma enorme legião de fãs. Não, nós não estamos falando do André Loreto. Venha conhecer Drácula da Marvel depois da vinheta. Fala, perdidos e perdidas, sejam muito bem-vindos a mais um Dois Perdidos no Tempo. Estamos aqui nós três para trazer aquele episódio que a gente gosta, que você gosta, que é para conhecer sobre um personagem específico. E o escolhido, até em comemoração aos seus 50 anos, é o Drácula da Marvel, que ele até tem muitas similaridades com o Drácula de Bram Stoker, o Drácula clássico que a gente tem como referência, mas ele também tem a sua pegada Marvel, a sua pegada das Casas das Ideias. Sem mais delongas, Fábio, quando surgiu nos quadrinhos, quando foi que a Marvel trouxe para suas histórias o Drácula? Olha só, vamos lá. A gente está falando aqui, comemorando, né, os 50 anos do Drácula da Marvel, porque ele estreou o Drácula na versão mais conhecida dele, né, em 1972, na revista Tumba do Drácula. Ele foi criado / adaptado, né, pelo Jerry Conway e pelo Gene Colan. Só que assim, só uma notinha antes da gente começar, Drácula, um personagem com esse nome, já tinha aparecido nos gibis da Marvel décadas antes, em 1951, na revista Suspense número 7. Só que assim, era um Drácula genérico ali, um Drácula que não foi trabalhado pela editora. Em 72, a Marvel estava experimentando várias coisas diferentes, né, vários estilos diferentes de quadrinhos, inclusive os ditos quadrinhos de terror. Estavam em alta na época. Então a Marvel resolveu apostar no Drácula, até aproveitando uma modificação que teve no Comics Code Authority, né, aquela regramento que existia dos quadrinhos, que proibia, até o início da década de 70, vampiros nos quadrinhos. Era proibido, não me pergunte por que aquelas lezeiras da época não podia. Fizeram uma revisão no código e a partir de 1971, salvo engano, liberaram isso, então a Marvel aproveitou o filão. Já mandou o Drácula, foi nessa leva também que veio o Morbius, mas não vamos falar dele aqui, é só para citar mesmo a curiosidade. E em 72 estreou finalmente a revista da Tumba do Drácula, que durou bastante, durou 70 edições mensais, fora edições especiais, crossovers, enfim. E o Drácula chegou inclusive a ter uma segunda revista chamada Drácula Lives, que, salvo engano, era só histórias em preto e branco, enfim. Então tem todo esse caldo. Rendeu bastante, tanto que as histórias se tornaram clássicas, tem muitos fãs até hoje, muitas histórias legais, muitos personagens importantes para a Marvel hoje surgiram nas páginas da Tumba do Drácula. Só para citar um, por exemplo, o Blade, que vai ganhar filme em breve, já teve, né, enfim, um personagem conhecido. Então, só para a gente começar a fazer esse apanhado geral, eu acho que é basicamente isso, né? Uma coisa assim, não fica falando muito do Morbius ou não, porque é capaz de você ganhar uns ingressos aí, hein, velho? Fica esperto, hein? Não sumona não, que você vai ganhar ingresso, hein? Vai ter que assistir, não tem jeito. Em algum momento queremos passar por isso. Mas tem uma coisa que salva o Drácula, é porque o Morbius, apesar de ser considerado um vampiro, é um vampiro vivo de ciência que não tem nada a ver com o Drácula, porque na Marvel, a linhagem dos vampiros, né, assim, a origem deles, eles todos derivam de um único ser. Isso é muito legal, que assim, não importa qual seja o vampiro, qual seja a viagem que ele tenha na Marvel, eles juntaram e organizaram tudo. Tudo está relacionado ao Darkhold, aquele livro que tem lá do Deus Krypton, que tem relação lá com a Wanda, né, depois que a gente viu nas séries, mas nos quadrinhos aquele livro é muito importante na mitologia da Marvel. E muitos tempos atrás, quando ele tinha o seu culto, ainda existia Lemúria, um desses discípulos estavam perdendo, eles estavam desesperados, um de seus servos ali estava quase para morrer, e eles decidiram fazer os experimentos com base em algumas leituras do Darkhold nele. E aí eles pensavam que não tiveram sucesso, mas que algumas noites depois esse ser volta à vida e ele volta como Varnai, que é, digamos assim, quase que um deus dos vampiros dentro da Marvel. É uma criatura tão forte, que ela nem age diretamente, né? Ela tem um representante, digamos assim, mas ele é cultuado como
se fosse um deus. E todos os vampiros, em maior ou menor escala, estão ligados ao Varnai na Marvel. Só que, voltando pro Drácula, porque a gente ainda vai falar de Varnai e Drácula mais pra frente, ele tem uma história também muito parecida com as suas origens, né, clássicas. Ele é um príncipe ali no meio de uma guerra que ele acaba resistindo e tombando, não é isso, Fábio? O início do Drácula da Marvel, claro, ele é baseado no Drácula de Bram Stoker. Então, ele é aquele guerreiro, né, da Valáquia e tudo mais, que vai combater os turcos ali e tudo, e acaba sendo ferido numa batalha por um guerreiro chamado Turak. Pelo menos em uma das versões. A gente deve comentar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco. Mas na versão original, vamos colocar assim, ele é ferido pelo Turak e à beira da morte ali levam ele para uma curandeira cigana para tentar, né, salvar a vida dele. E essa cigana, chamada Lianda, na verdade era secretamente uma vampira, né, descendente do Varnai, aí, como diz o Oswaldo. E ela aproveitou aquela oportunidade para se vingar do Drácula, porque o Drácula perseguia os ciganos, né? E lançar em cima dele a maldição do vampirismo, ou seja, na versão Marvel foi a Lianda quem transformou o Drácula em um vampiro. E só que assim, dali pra frente, basicamente a história segue os mesmos rumos do Drácula de Bram Stoker, né? Com o tempo foram tendo alguns retcons, foram tendo algumas outras intervenções do Drácula aí, na história. Ele encontrou diversos personagens históricos e um pouquinho mais pra frente também personagens da Marvel, mas assim, o início do enredo, pronto, Tomb of Drácula número 1, a gente vai partir do Drácula clássico de Bram Stoker e a partir daí as coisas vão começando a se desenrolar. Até porque, né, cara, o cara vai fazendo muito sucesso, eles têm que ter outros caminhos, né, pra poder fazer o troço fluir, porque senão fica muito limitado ali, né? E assim... Sim, até porque... Fala. Não, é assim, só pra... a gente também tem o Strahd, né? Como a gente joga muito RPG, né? Então a gente tem Ravenloft e o Strahd também, ele é muito parecido com a origem, né? Do Bram Stoker, né? Com algumas diferenças básicas, mas é tudo a mesma coisa. Então se tu joga RPG, cara, a origem é bem parecida, né, cara? Bem parecida. O Drácula é o modelo de vampiro básico. O template de vampiro é o Drácula. É isso aí. É meio difícil de fugir disso. E uma das coisas que a Marvel fez para tornar o Drácula, dizendo assim, um personagem importante, um antagonista importante nos quadrinhos e dar todo esse poder, e ainda assim dentro da sua mitologia, foi ele enfrentar um outro vampiro chamado Nimrod, que não é o Nimrod dos X-Men, aquela sentinela do futuro, né? Ele nunca foi vampiro. É um vampiro realmente da Marvel, e esse Nimrod era como se ele fosse o servo do Varnai, digamos assim, na Terra. É um Sauron, poder... né? É um Sauron. Isso, perfeito, Loreto, perfeito. Tinha o poder de controlar os vampiros, fora os outros poderes acima da média. E aí o Drácula tem um embate com ele e acaba ganhando do Nimrod e também bebe o sangue do Varnai, se tornando muito mais poderoso e assim se tornando, digamos assim, um personagem tão forte que é capaz de lutar com alguns heróis. Ele se tornou o Lorde, né, dos vampiros, né? O chefão de todos os vampiros da Terra, vamos colocar assim, ou o mais poderoso deles, né? Algo assim. E é importante isso que tu falaste, Oswaldo, porque no início, assim como vários outros personagens que surgiram na Marvel na década de 70, as histórias do Drácula, elas não estavam integradas com o universo Marvel de super-heróis, né? Eles tinham muitas coisas para desenvolver e, em princípio, não encaixava direito essa questão de super-heróis no mesmo universo. Mas, né, as forças ocultas do sucesso e das vendas fizeram com que a Marvel logo mudasse de ideia. E o Drácula surgiu na Marvel em 72. Então, em 74, a gente já teve o primeiro encontro, que foi numa... Abriu-se o multiverso, né, Fábio? Isso. Abriu-se o multiverso ali, aí... Não, e abriu a porteira valendo, porque primeiro foi o Homem-Aranha, que era o outro carro-chefe da Marvel, né? Sempre foi. Mas, ao longo dos anos, ele encontrou diversos outros... E aqui a gente está falando só da fase clássica, por enquanto, tá? Mas ele encontrou Thor, Surfista Prateado, Doutor Estranho, o Blade, né, que surgiu nas histórias dele. E, inclusive, foram sendo criados laços do Drácula com outros personagens Marvel também. Por exemplo, o Drácula é o responsável por criar o Barão Sangue, que é um inimigo, né, da década da Segunda Guerra Mundial, lá dos invasores, Capitão América e tal. Ele enfrentou Solomon Kane, que na época fazia parte da Marvel, né, da criação do Howard, mas a Marvel tinha os direitos.
Ele encontrou também aquele inimigo do Quarteto Fantástico, o Esteban Diablo, né? Então, tudo isso o Drácula foi sendo encaixado aí, fora outros heróis ditos de Mas terror, né? ele é sempre visto como o vilão, né, Fábio? Sim, ele é sempre visto como vilão. Ele só é o herói quando ele combate, de repente, outros monstros. Ele enfrentou o lobisomem, aquele Werewolf by Night, né? Ele teve encontros com a versão Marvel do Frankenstein, enfim, uma série de situações aí. Inclusive, só para não deixar passar em branco, nada escapa. Eu estava pronto para te lembrar, Fábio. Eu já esqueci. Nada escapa à zoeira, porque o Drácula ele também foi utilizado de uma maneira, indiretamente, mas de uma maneira cômica, né? Também nesse período aí da década de 70, numa história do Howard, o Pato, foi mostrado que o Drácula, sem querer, mas criou um inimigo mortal, uma vaca. Um momento difícil, né, da vida dele, né? Um momento difícil da vida dele, ele acabou se alimentando de uma vaca, que ele achou que tinha matado, mas ela não morreu. Olha aí. Ela se tornou a Bessie, a Hell Cow, a vaca do inferno. Então, a primeira infame aparição dessa personagem, eu tô falando de uma vaca com uma capa de Drácula, com preços, que vira morcego e o escambau. Ela enfrentou o Howard, né? Howard o Pato. E durante muito tempo se achou que esse personagem tinha sido literalmente enterrado no limbo. Mas, décadas depois, o nosso querido rei da zoeira, Deadpool, né? Trouxeram de volta a Bessie, ela participou de algumas histórias com Deadpool, enfim. Ai, procurem Deus. aí, Bessie, a Hell Cow, vocês vão ver o que eu tô falando. Fábio, nessa década de 70 ainda, nesse período, digamos assim, áureo dele, tem mais alguma outra história? Ele acaba lutando também contra o Van Helsing, né? Contra o Jim Harker, tem as histórias clássicas ali, né? Ele surfa muito na história clássica nesse período de auge dele, né? Na verdade, essas histórias da década de 70, elas começam com ele enfrentando diversos outros personagens descendentes dos clássicos, né? Descendente da Van Helsing, tinha a Rachel Van Helsing, né? Tinha o descendente do Quincy Harker, que eu não lembro o nome, e tinha um descendente do próprio Drácula, que era o Frank Drake, que era o descendente da linhagem do Drácula. Então, quando ele ressurge, quando ele volta a assolar a humanidade, essa galera se reúne para tentar combatê-lo. Então, as histórias eram histórias bem bacanas, inclusive. Se desenrolavam basicamente nisso. Dessa galera tentando destruir o Drácula, e toda vez que eles chegavam próximos disso, ou conseguiam de alguma forma, o Drácula sempre voltava, sempre voltava. Aí nessa leva também foi que surgiu o Blade como caçador de vampiros, Hannibal King, diversos outros personagens desse universo sobrenatural da Marvel, também tiveram participações aí. Doutor Estranho, acho que eu falei já, né? Tiveram crossovers do Drácula com o Doutor Estranho, enfim. E só para fechar essa parte, aqui no Brasil, uma boa parte dessas histórias foi republicada na coleção histórica Marvel Tumba do Drácula. A gente falou aqui que foram 70 edições, eu pesquisei aqui, até a 51 saiu nessa coleção, fora algumas histórias extras dessa que a gente está falando, de edição especial, de crossover, enfim. Então, se você tem curiosidade, é só caçar essas edições aí, que é uma leitura bem divertida. A Marvel surfou muito na onda, né, do terror da década de 70, né, cara? Então ela... Sim. Mas aí veio o declínio depois. Logo pra frente veio o declínio e ele some, né? Na verdade, no finalzinho da década de 70, né, a revista foi cancelada e tudo mais, e numa edição do Doutor Estranho 62, salvo engano, o Mago Supremo da Terra, utilizando uma fórmula chamada Fórmula Montesi, ou Montesi, enfim, que tá lá no Darkhold, destruiu todos os vampiros. A fórmula era a única maneira de destruir todos os vampiros da Terra. Então o Doutor Estranho, mais uma vez, enfrenta o Drácula, só que dessa vez ele consegue, supostamente, exterminar o Lorde das Trevas para sempre. E durante vários anos isso foi verdade, né? Porque o Drácula sumiu das histórias da Marvel por um longo período ali, do finalzinho da década de 70, início de 80, ele desapareceu e foi voltar só um bom tempo depois. Então isso aí é o fim da era clássica, né? Vamos dizer assim, do Drácula na Marvel, né? Sim, sim. Até que acontece alguma coisa, coincidentemente, na década de 80, você teve muito pouco referência de vampiro em cinema, esse tipo de coisa, né? Que eu me lembro aqui, só o Lost Boys. Hora do Espanto.
Né? Bora pular logo pra década de 90, Loreto. O que acontece na década de 90? A década de 90 teve uma coisa sensacional chamada Anne Rice, cara. Que é a escritora que, bicho, veio com tudo, né? Renovou a mitologia toda, criou clãs de vampiros, poderes diferentes, que lembra muito um certo RPG, que fez também muito sucesso na década de 90, chamado Vampire, né? Quem jogou aí, galera um pouco mais antiga aí, lembra da White Wolf, né? Lançando esse RPG. E se a gente está falando de sucesso e mercado aquecido, a Marvel obviamente não ia ficar de fora. Imagina. Então, já no iniciozinho ali da década de 90, 91, ela trouxe o Drácula de volta. Primeiro, em algumas publicações esporádicas, né, eles lançaram uma minissérie, um revival da Tumba do Drácula, em 91. E a partir daí, o Drácula voltou a aparecer, vez por outra, como coadjuvante, como antagonista, né, em outros títulos da Marvel, como, por exemplo, do Blade, do Motoqueiro Fantasma. Tinha um título que chamava Night Stalkers, que eram caçadores do sobrenatural, que era o Blade, o Motoqueiro Fantasma e mais alguém que eu não lembro lá. Então o Drácula começou a aparecer e ganhar visibilidade de novo nesses títulos. Ele apareceu, inclusive, numa sequência de histórias do Capitão Britânia. O Capitão Britânia, o M13. Era uma invasão de vampiros em Londres. Né? Então o Capitão Britânia mais a galera lá do M13, lá, o Cavaleiro Negro, mais uns outros heróis lá. Excalibur também tinha um herói, né? Isso, Excalibur se uniram para combater essa invasão vampírica do Drácula. E com o passar dos anos, ele foi, né, de novo sendo reaproveitado nas histórias da Marvel. Até chegar num período mais recente, né, Oswaldo? A gente tem que lembrar, pessoal, que aí são os anos 90, né? Anos 90 nos quadrinhos não são grandes histórias, principalmente no final dos anos 90. Então, o Batman enfrentou os mais diversos heróis, uma coisa bem mais pegada, bem mais super-herói. Nessa pegada... O Drácula, né? O Batman, ele lembra e tal, tem o morcegão, mas ele ainda não é vampiro. Ainda não é vampiro, né? Ainda, é influência do filme. O Drácula, Então, o que acontece? Nos anos, assim, mais recentes, né, ele participou de alguns grandes eventos para o personagem, para os quadrinhos da Marvel. Eu acho que a gente pode destacar ali um crossover que ele faz com o Deadpool, em que o Drácula, ele pede para o Deadpool trazer a sua futura consorte, né? A Cicla, que é a rainha dos monstros. Ele, enfim, vai casar, vai formar uma aliança, vai fortalecer o poder. Ele pediu para quem? Rapidinho. Pediu para quem? Pro Deadpool. Cicla. Pro Deadpool. Pro Deadpool. Cicla é a rainha, pediu pro Deadpool. Só que o Deadpool acaba se apaixonando dela também, enfim. Eles acabam casando antes de entregar a noiva do Batman. Do Drácula. Caramba. A noiva do Drácula, Peraí, rapidinho. O Oswaldo falou que eles acabaram casando, tá? Casando, só pra deixar claro. Isso. Casando. E ele era a noiva do Drácula, não era do Batman. Tá difícil, viu? Peraí, deixa sair uma maldição aqui do Batman. Eu sei que pra ver se o Drácula volta. Enquanto o Oswaldo se recupera, deixa eu só falar uma coisa, cara. Uma entrevista com o vampiro Dan Rice é da década de 70, tá? Só que teve quase 10 anos... Nos anos 90, né? Ela teve quase 10 anos pra lançar o Lestat. Depois, no final da década de 80, ela lançou a Rainha dos Condenados. É isso, né? Se eu não me engano. E aí sim, na década de 90 que, pelo menos, né, o troço parece que estourou muito, cara, sacou? E aí daí depois veio 92, 95, 98, aí foi uma série de livros e tal, mas não é tão novo assim uma entrevista com o vampiro, tá? Mas só foi estourar mais pra frente mesmo. Pronto, mas Oswaldo. Quando faz sucesso, né, Loreto? Agora voltando pro Drácula e pro Deadpool, o Deadpool acaba casando com a noiva dele, que ele recebeu a missão de escoltá-la, e o Drácula fica revoltado, porque ele não aceitava perder pro Deadpool, né, o qual ele achava muito insignificante. Ali tem um combate entre eles, o Deadpool acaba vencendo, mas se cria uma rivalidade entre os dois personagens. Ele vai aparecer em outras aventuras ali com o Deadpool, se cria toda uma rivalidade com eles. Já nos anos 2000, pessoal, assim, 2010, a gente tem uma grande saga do Drácula com os X-Men, com o Blade, que é chamada Maldição dos Mutantes. Então ali o Drácula, ele tem uma mudança de visual, ele perde aquele visual clássico, né, com a capa, aquela capa diferente,
Exatamente, aquele Drácula muito mais um lorde, digamos assim, e ele acaba sendo desenhado e caracterizado como um guerreiro medieval, com armadura, espada, cabelos loiros, já compridos. Muda bastante o visual dele. E nesse grande plot ali, Maldição dos Mutantes, ele acaba surpreendido, ele, digamos assim, é derrubado do poder pelo filho dele, o Charos. E aí o Charos quer fazer uma ofensiva, está direto ligado com os X-Men, porque ele acaba transformando a Jubileu em vampira, e os X-Men com o Blade acabam ressuscitando o Drácula, e eles juntam, destroem o Charos. E aí ele libera a Jubileu como vampira ali para os X-Men. Isso é assim, uma das grandes participações do Drácula nesse universo de heróis. E a última... Só rapidinho, Evaldo, porque a gente até pulou, esqueci de falar isso, mas também tem uma história, salvo engano, no iníciozinho da década de 80, que é famosa, do Drácula contra os X-Men da época. Que ele queria justamente transformar a Aurora na noiva dele e tal. Então, assim, são 2 edições, eu acho, uma coisinha assim rápida. Uma revistinha que tinha no Brasil, pequenininha, que ele tava carregando a Aurora, né? Assim... Grandes Heróis Marvel. Pode crer. Perfeito, Fábio, perfeito. Essa história, eu tinha esquecido de falar, verdade. Mas ali ainda era o Drácula clássico, né? Isso. Sim. Voltando agora assim, à última grande história dos quadrinhos do Drácula, não sei se vocês vão ficar satisfeitos com o desfecho, né? Mas na onda dos X-Men fazendo a Nação Mutante, ali com um conselho de mutantes governando em Krakoa e apresentando uma nação soberana para o mundo, o Drácula tem a brilhante ideia de fazer uma nação vampírica. Ali, então, ele faz algumas manipulações e maquinações com o governo russo, escolhe Chernobyl como sua base e consegue novamente restabelecer seu poder sobre os vampiros. Só que ele tem mais uma jogada, ele tem mais uma carta na manga. O que ele faz? Ele contrata o Omega Red para ele se infiltrar em Krakoa e conseguir o sangue do Wolverine. É claro que essa ação dá certo, e o Drácula faz uma transfusão misturado com magia, e com o sangue do Wolverine agora ele aguenta o dano da luz solar. Olha aí, tá vendo? Que bacana, hein? Ninguém na Marvel Uau. pode viver mais de uma década sem ter uma patuscada grande. E o cara sempre tem que colocar o Wolverine no meio, né, velho? É incrível, né? Impressionante. Olha, eu vou rapidinho, pessoal, pra gente fechar com o episódio, eu não ia falar disso não, mas o Fábio tinha mencionado. Inclusive a Marvel fez retcon na criação do personagem, dizendo que o Apocalipse, que na verdade aquele general turro que o Fábio citou, na verdade era o Apocalipse ali, que lutou com ele e derrotou. Então assim... Tadinho do Drácula, velho. Sacanagem. Cara, não é a maldição do Drácula, é a maldição de todo personagem que faz sucesso e que dá retorno financeiro. Você tem que tentar aproveitá-lo de qualquer maneira. Você tem que tentar misturar ele com todo o seu outro universo de super-heróis. Enfim, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas é isso. Mas é um personagem que vai fazer 50 anos, que tem uma série de histórias muito boas, que já apareceu nos cinemas com o filme do Blade, e voltando ao filme do Blade, muito provavelmente ele também vai ser explorado. Quem sabe uma sériezinha, hein? Resta saber se vai ser a versão clássica ou se vai ser essa versão X-Men, Sai no Sol, com Let's Go Klaus e presas também, enfim. Como é na Disney, deve ser um musical, sacou? Não, como é na Disney, tem que ter um bichinho, então vai ter a Bestie, a vaca do inferno. Mas essa daí, Fábio, James Gunn já pegou, vai aparecer em Guardiões da Galáxia 4. Pode ser. Pessoal, a gente termina por aqui o episódio. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Falou, galera. Falou, pessoal.